Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos agora nos preparando para meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero saudar com a paz do Senhor os nossos amigos que vão nos acompanhar nas redes sociais agora, nosso Facebook, Instagram, aqueles que assistirão depois também. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aos nossos irmãos que estão ligadinhos conosco também, por meio da rádio Água Viva FM 87.9, nós vos saudamos com a paz do Senhor e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês também. Eu quero que os nossos amigos e irmãos, se puderem assim abrir as suas Bíblias em Salmos de número 46, nos fala da fé perfeita em nosso Deus. Eu vos convido, meus queridos, para fazermos a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e amigos que estão a nos ouvir, esta palavra é um cântico sobre Alamote para o canto-amor entre os filhos de Corá. Eles estão aqui colocando a sua fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, acreditando que Ele pode socorrer, e Ele pode mesmo, e Ele é poderoso mesmo para nos socorrer na hora da angústia, da tribulação. Ele é o nosso refúgio perfeito, Ele é a nossa fortaleza e Ele está sempre presente na hora da angústia. Deus nos fala por meio da sua palavra que a nossa fé nele não deve ser abalada por nada que venha tentar nos impedir de caminhar nessa jornada aqui na terra que Ele nos deu como peregrinos, como pessoas que estão apenas passando nessa terra. Nós estamos apenas de passagem. A nossa morada eterna é o céu de glória. E enquanto nós estivermos aqui na terra, passaremos por lutas, por aflições. O próprio Senhor Jesus, Ele nos fala, antes dele ser assunto aos céus, que era para os seus discípulos e, consequentemente, a nós, termos bom ânimo, alegria, ainda que no mundo tenhamos aflições, adversidades, dificuldades, mas Ele sofreu para nos dar o exemplo e Ele venceu.
E como Jesus venceu, também nós venceremos. Todas as aflições que vierem sobre as nossas vidas, Ele está pronto para nos ajudar, para nos socorrer na hora da angústia. Ele vai dizendo ainda que o mar, ele esteja um bravio, ele esteja com as ondas bem altas. Ele está dizendo, não tenho medo. Esse mar pode mostrar as adversidades que sobrevêm na nossa vida. Muitas vezes vem como um mar tempestuoso. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam em um barco, quando estavam atravessando para Genezaré, e sobreveio uma grande tempestade. Jesus estava lá na proa do barco, dormindo, quieto, e os discípulos começaram a ficar desesperados. E chega um até o Senhor e disse, mestre, tu não estás vendo que nós estamos quase perecendo, quase indo a pique? Tu não te importas? E o Senhor olha para aqueles homens pescadores acostumados no mar. Ele diz, são homens de pequena fé. E o Senhor levanta as suas mãos para o alto e abre a sua boca e diz para o mar, mar, aquieta-te, vento, cala-te, e fez grande bonança. Ainda que o mar esteja tempestuoso, agitado, quando Jesus ele dar a sua palavra, todas as coisas têm que se acalmar e se colocar no seu devido lugar. Eu não sei qual é a tempestade que tu estás passando, meu querido amigo que nos ouve. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, mas Jesus ele está no barco da tua vida. Se você o clamar, se você o colocar em primeiro lugar na tua vida, ele vai te atender e a tempestade passará. Veja só o que diz a palavra do Senhor aqui na epígrafe. Embora todo crente às vezes passa por tempo de aridez espiritual, isto não é normal, não pode estar acontecendo diretamente em nossas vidas. Deus quer estar perto do seu povo e prover-lhe de socorro. Não é da vontade de Deus que as tempestades sobrevenham sobre as nossas vidas? Muitas vezes elas fazem-se necessárias em nossas vidas para nos fortalecer. Lembra de Jó? No capítulo 1, enquanto passava Satanás de rodear a terra e passear por ela, e Deus estava com o seu povo em uma certa região, podemos dizer que os anjos, que de repente Satanás chega e o Senhor pergunta para ele, de onde está vindo? Estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Vi, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Mas também tu deste tudo para ele, riqueza, saúde, tu deste filhos. E o Senhor disse, tira, e verás que ele permanecerá firme. Não toque, porém, na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que Jó perdeu tudo que ele tinha, os filhos, a riqueza. E novamente, quando Satanás estava vindo passeando a terra, chegou novamente na presença de Deus, e o Senhor pergunta, tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas também, tu deste saúde, toca no seu corpo. Tira a sua saúde, mas não tira a sua vida. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas não permitiu que Jó morresse. E no Salmo 41 você vai ver Jó agradecendo a Deus e dizendo, agora eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará na terra. Você vai ver no Salmo, ou melhor, no livro de Jó,
Lá no capítulo 42, Jó adorando ao nome do Senhor, e Deus mostrando para Jó que Ele é Deus na vida dele, ainda que as aflições viessem sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Deu novamente filhos e filhas para Jó. Eu não sei qual é a tua aflição, mas isso não é normal que nós permaneçamos sempre na aflição. Deus quer bênção sobre as nossas vidas. Deus quer vitória para o seu povo. Por isso, em Deus, nós temos poder e a capacidade de enfrentar as incertezas e as lutas da nossa vida, porque Ele é o nosso refúgio, que fala de abrigo na hora do perigo. Mostra que Deus é a nossa real segurança nas tormentas da nossa vida. Não adianta a gente correr de um lado para o outro se nós esquecermos de Deus. Ainda que estejamos debaixo de uma casa bem segura, trancadas com grades, mas se Deus não guardar, como disse a sua própria palavra, em vão trabalha a sentinela guardando a cidade. Se Deus não estiver no meio dela, o homem trabalhará em vão. Se Deus não estiver na nossa casa espiritual, se Deus não estiver na nossa vida, em vão nós estamos lutando para sobreviver, para viver seguro, para ter uma vida financeira abençoada, para ter uma vida sossegada. Se Deus não estiver no controle, nada adianta. Veja o profeta Asaf, quando ele vê os filhos dos homens, os ímpios prosperando, e eles iam indo para o templo, e eu vi que os filhos dos homens são mais prósperos do que eu. Mas enquanto eu caminhava para o templo, Deus mostrou o fim deles e mostrou qual será o meu resultado. Ele estava apenas vendo o financeiro na vida das pessoas, mas ele não estava vendo a bênção espiritual que Deus estava preparando para ele. Muitas pessoas estão preocupadas apenas com o financeiro e esquecem da vida espiritual. Esquece de buscar a presença de Deus, pois a sua própria palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, você vai ver, a partir do versículo 26, se não estou enganado, que o Senhor diz assim: por que vocês andam inquietos, solícitos por qualquer coisa, preocupados com o que haver de comer, de beber, de vestir? Não se preocupem com isso, mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus está dizendo para nós, quando nós nos refugiamos nele, quando nós buscamos nele por meio da sua palavra, as nossas aflições se tornam em nada diante da presença dele. Os nossos problemas se tornam em nada diante do poder deste Deus. As nossas adversidades, elas passarão, mas Deus permanecerá para sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos ajudando, pois a palavra de Deus nos mostra que quando fala-se de fortaleza, refere a sua força, a força divina na peleja do crente contra os seus inimigos. Moisés estava clamando a Deus para passar o mar vermelho. E o Senhor disse para Moisés: por que está clamando a mim, Moisés? O que é que tu tem nas mãos? Um cajado? Pois toca nas águas, Moisés, e diga ao povo que marche, Moisés. O Senhor está dizendo: o mar não é nada diante do nosso Deus. O cajado representa a nossa fé, a confiança neste Deus.
Ainda que o mar esteja agitado, ainda que os inimigos se levantem contra nós, quando nós usamos a nossa fé, que temos deste Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele abre o mar na nossa frente. Ele abriu o mar vermelho, e o inimigo estava vindo logo atrás, com seus carros e cavaleiros e cavalos. Mas o Senhor diz por meio da sua palavra, no Salmo 40, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O Senhor está dizendo, aquieta-te, coloca-se na posição. Quando fala que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. O Senhor está dizendo, aquieta-te, para, desata dos seus próprios problemas, desata, desamarra esse nó de si mesmo e se jogue nos braços de Deus, pois Ele está nos guardando, o Emanuel, Jesus, o Deus conosco, nos carrega nos seus braços e nos ajuda e nos fortalece e não nos deixa sozinho. Talvez você pense que está sozinho, talvez você pense que Deus te esqueceu, mas a sua própria palavra nos fala no livro de Isaías que Ele não esquece de ninguém. Ele diz assim, porventura uma mãe esquece do filho que amamenta, do filho do seu colo? Ele disse, não. Ele disse, nem eu. Ainda que a mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Jesus morreu por nós naquela cruz, e aquele sinal do cravo, dos pregos nas suas mãos ainda continua. E eu creio que sempre quando Ele olha para os cravos, Ele olha e diz, eu morri pelo meu filho, pela minha filha, eu morri pelo fulano e pela fulana que está buscando a minha presença. Eu não posso deixá-lo ou deixá-la de ajudar neste momento. Não importa se você é evangélico ou não, se você acredita que Deus te ouve e você se coloca na disposição para buscar a face dele, Ele ouve e Ele atende. Mas há uma necessidade de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há uma necessidade de você lançar nos seus braços, acreditando na salvação que Ele tem para cada um de nós. É necessário que confessemos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que Ele não sirva apenas de socorro na hora da tribulação e da angústia terrena, mas para que Ele sirva também de socorro para nossa alma, que vive angustiada muitas vezes. A pessoa que não busca a presença de Deus, a sua alma muitas vezes vive angustiada, e ele corre de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas o Salmo de número 42 diz assim, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Espera nele, confia nele, acredite nele, que ele pode te ajudar. O Salmo 91 diz que ele é abrigo, socorro, sombra, segurança, proteção para a nossa vida. Ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Estarei debaixo das suas asas, porque a sua palavra, a sua verdade é escudo, é broquel, é segurança, é proteção para a nossa vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, irmãos que nos ouvem nesta noite, eu vos convido a colocar-se na disposição deste Deus. Eu vos convido a entrar na presença dele em adoração, em exaltação ao seu santo nome, a invocá-lo, a buscar a sua face e adorar o seu nome, pois ele ainda opera milagres. Quando Jairo precisava de socorro para a sua filha, quando a mulher do fluxo de sangue precisava de socorro para ela mesma, ela correu atrás de Jesus. Você vai ver no capítulo 4, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aquele publicano, ele corre. Aquele chefe de sinagoga, ele corre. Aquele fariseu, chefe de sinagoga, ele corre para Jesus e pede para que Jesus tenha misericórdia da sua vida. Jesus o atende. Mas antes de Jesus atender Jairo, uma mulher também tocou na orla das suas vestes. Ela pensou na sua mente: se eu somente tocar nas orlas da veste dele, eu serei curada. O Senhor está dizendo para nós, quando nós cremos, quando nós acreditamos e nos colocamos à disposição, este Deus está pronto para nos atender. Qual é a tua causa mesmo? Qual é o teu problema? Qual é a tua questão? Qual é a tua dificuldade? Tem colocado na mão de Jesus? Pois para ele nada é impossível. Quando Deus fala a Abraão, ele promete um filho. Abraão parecia impossível pela idade dele e da esposa. Mas Deus disse para Abraão: porventura alguma coisa é impossível para mim, Abraão? Nada é impossível para aquele que crê. E se você crer nesta palavra, se você crer no poder de Deus, se você crer que Deus pode te curar agora, se coloque na brecha, na disposição, e vamos orar. Se você crê que Deus pode abrir uma porta de emprego para você, Ele abre. Se você crê que Ele pode libertar o seu filho, Ele liberta. Se você crê que algo que parece impossível para você de acontecer, vai acontecer, creia e busque agora na presença dEle. Eu quero te convidar e eu quero orar por você e com você. Interceda por aquele que você quer interceder. Ou é por você mesmo. Coloque a mão no seu coração, na sua enfermidade. Ou levante as mãos. Para onde está o teu filho? Para onde está a tua família? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado Deus e Senhor da glória, em nome do teu filho amado Jesus, nós pregamos a tua palavra. Nós cremos que tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o Deus bem presente, é o Deus vivo, é o socorro na hora certa, é o médico dos médicos, é o Senhor por excelência, é o juiz dos juízes. É aquele que resolve a causa do órfão e da viúva. É aquele que cura o enfermo, como curou a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. É aquele que liberta, Pai amado, como o Senhor libertou o filho daquela mulher cananeia, que se ajoelhou na tua presença, Senhor Jesus. Mesmo distante da sua casa, o Senhor libertou aquela criança do espírito imundo.
O Senhor é o Deus que agiu na vida daquele centurião, mesmo distante daquele seu criado que estava doente, mas ele creu que o Senhor desse apenas uma palavra de ordem, a enfermidade sairia. E nesta noite, Senhor Jesus, nós damos uma palavra de ordem também no teu nome, Pai. A enfermidade que está na vida desta pessoa que nos ouve nesta hora, nós dizemos nesta noite: enfermidade que está nos pés, enfermidade que está nas pernas, na lombar, na coluna, na cervical, na cabeça, no coração, nos rins, nos pulmões, nesta hora, no sangue, em qualquer lugar. Eu dou a ordem no nome de Jesus e digo nesta hora: bata em retirada da vida desta pessoa agora, saia em nome de Jesus. Se há um espírito imundo que atormenta a pessoa nesta hora, eu te dou ordem também, espírito imundo, saia da vida desta pessoa que esteja com depressão, com ansiedade, que caia por terra no nome de Jesus. Se há uma porta fechada de emprego para esta pessoa que ora juntamente comigo, Senhor, abra a porta, Pai, pois a tua palavra diz lá em Apocalipse que o Senhor abre porta aonde não tem porta, o Senhor fecha a porta e o Senhor abre porta. O Senhor dá vida àquele que está morto, o Senhor cura a ferida daquele que está ferido, o Senhor sara até o útero que está, Pai amado, infértil, como esteve o útero de Sara, e o Senhor fez possível a gravidez dela. Faz o útero fértil como o útero de Ana, que orava na tua presença, e o Senhor operou e fez ela ser mãe de 7 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém nesta hora que confessa a ti, Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, aceite ele, aceite ela como teu filho e tua filha, perdoe-lhes os seus pecados e escreva o nome dele no livro da vida. A ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor, a glória, a ti, Senhor, o louvor, para todo o sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos, por estar nos ouvindo. Um abraço para o nosso irmão Joelso Fernandes, que está nos ouvindo. Maria Eliene, um abraço para todos os amigos que estão nos assistindo e ainda nos assistirão e ouvirão esta palavra. Que o Senhor fale com você por meio desta palavra. E aos irmãos que estão ligadinhos conosco, um abraço especial por meio da Rádio Água Viva FM.